Meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Seja bem-vindo, então, a mais essa videoaula. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre resenha. A gente já viu em outras aulas um pouquinho sobre esse gênero e a proposta é que no final hoje vocês produzam uma resenha, vocês escrevam uma resenha. E para que serve a resenha, então? Porque alguém pode me perguntar, por que eu tenho que saber o que é resenha, professora? Onde que eu vou usar isso? Será que resenha é importante? Então vamos relembrar? Imagine só, essa biblioteca, uma das maiores bibliotecas do mundo, é a Biblioteca do Congresso, ela fica nos Estados Unidos, em Washington. Ela tem mais de 32 milhões de livros, mais de 61 milhões de manuscritos e inúmeros documentos históricos. Agora imagina você chegar numa biblioteca desse tamanho e não sabe o que você quer ler. Como procurar? Como que você vai escolher um livro entre tantos? Não é difícil, certo? Olha só, essas aqui são imagens da Bienal do Livro em São Paulo. Olha a quantidade de livros expostos e as pessoas olhando, verificando, escolhendo livros. Como que elas vão escolher esse livro? Então, o que nós podemos usar para escolher um livro? Será que e se eu comprar um livro que eu não gosto? É a mesma coisa um filme. E se eu for assistir um filme que não é do meu estilo, daquele tipo de filme que eu não me interesso? Então, por isso que são tão importantes a sinopse e as resenhas, tá? Então, como que eu vou escolher um livro? Eu posso escolher um livro, de diferentes formas. Eu posso, lá no próprio livro, atrás, que a gente viu que é a quarta capa, ela pode ter uma sinopse, só falando do livro, pode ser uma resenha, como que nós estudamos, e ela pode estar tanto na orelha, aquela parte móvel que fica grudadinha na capa dos dois lados, na orelha do livro, quanto também na quarta capa. Mas eu consigo ter outras formas também de encontrar resenhas. Por exemplo, em jornais impressos, em materiais impressos eu também acho resenha. Jornais, revistas, eles têm às vezes cadernos específicos, um lugar específico que vai falar de um filme, de um livro, de um espetáculo, que vai fazer uma avaliação. E na internet também, tá? Tanto sites, jornais online, como também, hoje em dia, as redes sociais têm muita resenha. No YouTube você acha resenha de tudo. Aliás, não só resenha de livro, filme, peça de teatro, série, mas você acha resenha também de produtos. Avaliação de produtos, alguém que testa, vai testar um carro, vai testar um celular. Às vezes você não compra um celular, só, eu achei ele bonito, eu vou comprar. Não, a gente vai lá, procura as especificações, alguém que tenha, que faz uma comparativo, que faz análise, que dá opinião, e são resenhas. Então, olha como a resenha, ela faz parte do nosso dia a dia. E ela nos ajuda muito a tomar as devidas escolhas, a escolher aquilo que realmente vai nos agradar, tá? Bom, e qual a diferença então de sinopse e resenha? Falei sobre sinopse e resenha. A sinopse ela é mais curta, tá? E ela serve para despertar o interesse do leitor. Então, a sinopse muitas vezes é o que mais comum fica na quarta capa, é a sinopse. E ela conta geralmente mais o começo da história e ela faz perguntas, ela gera um certo mistério, um certo suspense que te deixa com aquela vontade de ler o livro, ou mesmo se você, por exemplo, vai na Netflix, você vai assistir uma série, ela tem um resuminho lá, aquele resuminho, é a sinopse. Por que não é um resumo? Porque o resumo geralmente tem o começo, o meio e o final da história. A sinopse não, ela vai parar ali bem no comecinho, no máximo, puxando alguns detalhes do meio da história, certo? Então, ela é mais informativa. Já a resenha, não. Ela é mais detalhada, ela é mais extensa. E, mais importante, ela avalia a obra. Como assim? Ela serve para analisar, além de ter dentro dela também um pequeno resumo, mas ela vai dar opinião, ela é crítica. Só que eu não posso simplesmente dar a minha opinião por dar. Eu tenho que sustentar a minha opinião. Eu tenho que comprovar por que eu disse aquilo. Foi baseado no quê? Eu tenho que me justificar. E para fazer essa justificativa, eu uso a argumentação. Então, ela é opinativa e argumentativa. Certo? Entenderam? Enquanto na sinopse eu não tenho essa avaliação, essa opinião, na resenha crítica eu tenho, tá?
Bom, a resenha crítica, então, como nós já falamos, ela busca apresentar uma obra ao leitor. Então, eu vou apresentar aquela obra. Pode ser também um ouvinte, pode ser um espectador, né? A gente falou que pode ser, por exemplo, de peça de teatro, de um show, de um DVD, de um CD, não importa. Ela contém informações e opiniões. Então, ela tem uma parte que é informativa, que vai ter aquele pequeno resumo, mas ela também vai ter uma parte que é opinativa. Ela apresenta uma argumentação para sustentar a sua opinião. Lembra? Acabei de falar isso para vocês. Eu preciso argumentar, eu preciso dar argumentos que comprovem por que eu penso daquele jeito, que vão me justificar. E ela pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Então, o produtor da resenha, a pessoa que foi escrever, ela pode se colocar, pode falar, eu acho, eu penso, eu vi, observei que, eu indico para vocês, pode ser assim, ou pode ser na terceira pessoa, sem usar, né, sem aparecer essa primeira pessoa, como se ele não participasse. É recomendável, vale observar, né, observa-se. Nesse sentido, ele vai dar opinião sem a primeira pessoa, na terceira. E a linguagem pode ser mais formal ou mais informal, depende do público. Então, tanto, né, o fato de ser em primeira ou terceira pessoa, quanto a linguagem, vai ser onde que vai ser publicado. Quem que vai ler? Se for para um público adulto, numa revista mais séria, um site mais sério, eu vou ter uma linguagem mais formal. Se o público for infanto-juvenil, não é? Eu vou geralmente ter aí mais a predominância da primeira pessoa, com uma linguagem levemente mais informal. Então, depende de quem vai ler. Sempre que nós vamos produzir um texto, nós temos que pensar quem é o nosso produtor. E onde seria publicado esse texto? Né? Para quem que eu escrevo? Porque o meu texto vai mudar muito dependendo da pessoa que vai lê-lo, tá? Bom, essa aqui é uma resenha. Houve há alguns anos, na Folha de São Paulo, que é um jornal, um concurso da melhor resenha dos escritores mirins, vamos dizer assim. Então, as escolas inscreviam e eles tinham que produzir uma resenha sobre um livro que eles gostaram. E essa é uma das resenhas campeãs, foi escrito por aluno, tá? Então, é como estar a bordo do submarino, esse é o título. Então, olha, já é um título chamativo, uma resenha ela sempre busca colocar um título interessante. É sobre o livro 20.000 Léguas Submarinas, certo? Então, a gente vai ver que é sobre esse livro que ele escolheu. O aluno é o João Vitor Wendolfo Marola, de 10 anos, e foi para o especial para a Folha, tá? Então, olha só, foi um aluno de 10 anos que escreveu, e ele escreve muito bem. Vou colocar em trechos para vocês, para ficar maior, para facilitar a leitura. Então, vamos lá. Um monstro gigantesco, colossal e desconhecido. Ele se desloca muito rápido, tem uma forte cor fosforescente e jorra enormes trombas d'água. Afunda os navios com sua força e vai até os outros navios para causar estragos maiores. Então, olha, ele já começa a fazer uma descrição do que tem lá dentro. Então, tem um monstro gigantesco, colossal, muito rápido, tem uma cor fosforescente, né, jorra tromba de água e destrói navios. O professor do Museu de História Natural de Paris, Aronnax, se vê em uma grande aventura, tentando decifrar a identidade do monstro. Que monstro é esse? Que coisa, né, incrível, diferente, né? Do que será que está falando? E criou a hipótese de que seria um enorme narval. Então, ele achou que era um enorme narval, fosse um monstro muito grande. Narval ou não, concluiu-se que ele era perigoso, sendo necessária a sua captura. Então, como já havia afundado outros barcos, eles ficavam super impressionados, aparecia num lugar, aparecia no outro, como que tão rápido ele foi de um lugar para o outro. E aí uma expedição parte com a ordem das autoridades e o rei dos arpoadores. Nem o melhor arpão consegue fisgar a pele dele. Então jogava aqueles arpões, nada perfurava a pele, que mais parecia com um aço. O que será essa criatura tão grande e estranha? Então, o que será que é tão grande, tão estranho? O que vocês acham que era? Lembra do título? O título já dá para a gente uma pista, né? É como estar em um submarino. Então, o que vocês acham que é? Vamos lembrar que esse livro ele foi escrito ainda, né, antes de 1900, então ele é muito antigo. Bom,
E aí, este livro eu indico para todas as pessoas que gostam de ficção científica e aventuras. Observa, até ali, os 3 primeiros parágrafos, ele descreveu elementos da história. Ele não contou o final, mas ele colocou o que motivou as pessoas a perseguirem, né, aquele monstro que eles achavam que era um monstro. E a pessoa, se ele diz, né, se o produtor aqui lhe falou, esse livro eu indico porque ele gostou. E que tipo de público estaria interessado? Quem gosta de ficção científica, né? Quem gosta de histórias de aventura. Essa narrativa percorre 20 mil léguas marinas, que é o nome da história, atravessando os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, o Mar Vermelho, Mediterrâneo e os mares austrais e boreais. Então, observe o tanto de lugares pelos quais esse monstro passou e eles foram perseguindo, certo? Desvenda mistérios como se estivéssemos a bordo do submarino Nautilus. Então, eles vão mostrando como que é cada um desses lugares, como se estivesse a bordo desse submarino. Então, não era um monstro, era um submarino, certo? Aqui, ele falou, por que ele indica? Aí, ele justificou por que ele indicava. Ele falou, olha, eu indico porque a gente vai conhecendo vários lugares. Quem gosta de aventura vai passando por vários lugares, que é uma dessas características. Aí ele vai dar mais uma opinião, olha só. Eu me senti participando das aventuras descritas pelo autor. Eu recomendo essa leitura. Você não vai conseguir largar o livro até que chegue ao final da história. Então, ele realmente gostou. Ele recomenda essa leitura. Até que é um livro que você começa a ler e não consegue parar de ler, de tão interessante. Então, observe, ele tinha lá nos primeiros parágrafos, no primeiro uma apresentação da obra, depois um breve resumo, para não contar, não pode ter spoiler, não pode contar o final da história. Mas tem um certo... E depois tem a indicação para quem é recomendado, quem vai gostar de ler, que estilo que ele é, por que gostou, se não gostou. E ainda, no final, ele está lá, escrito por Júlio Verne, que é um dos melhores criadores de ficção científica, com a tradução e adaptação de Walter Carrasco, membro da Academia Paulista de Letras. Walter Carrasco também é escritor de novelas, tá? Então, ele foi escrito por um dos melhores autores assim, desse estilo, e como não era um livro brasileiro, ele foi traduzido e adaptado pelo Walter Carrasco. Mas ele tem em diferentes editoras, diferentes livros, diferentes adaptações dessa história. É uma história que vale a pena ler. Então, vocês viram, quando nós lemos uma resenha, a gente sempre vai conhecer melhor, sabe, do que fala ali. Eu não gosto muito eu gosto de romance, de história de amor, eu não gosto de aventura, de ficção, então eu não vou ler esse livro. Então, cada um, hora que acha, lê aquele livro, lê aquela resenha ou a sinopse, a pessoa vai ter uma ideia melhor do que encontrar ali, se ele vai gostar ou não. Não se sente tão perdido, certo? Aí tem a capa, né, que nós já vimos, e algumas informações, que além de quem é o autor e o tradutor e que é a adaptação do Walter Carrasco, tem também que é da editora Moderna, certo? São as informações que já aparecem na capa. Bom, então, vamos escrever uma resenha? Né? Vamos colocar isso em prática? O que uma resenha, olha, é importante vocês coletarem primeiro, sabe? Informações do livro. Então, título, autor, editora, data de publicação, número de páginas. Vocês podem escrever isso quando vocês forem fazer a resenha de vocês. Se preferir, também coloca para qual faixa etária. É para criança? É para adolescente? É para adulto? Né? Se tem um ilustrador ou não? Se houve um tradutor? O tipo de capa, se é uma brochura, se é espiral, se é capa dura, né? Qual o tamanho do livro, certo? E que você coloque também o resumo da obra. Então, eu posso fazer essa descrição, fazer tipo uma ficha técnica com algumas informações do livro. Eu tenho que ter sempre o resumo da obra, viram como essa que nós estudamos, que tinha um resuminho? E também a opinião sobre a obra, que você gostou ou não, se você indica ou não, e por que, fazer a justificativa, tá? Então, basta que a gente siga mais ou menos um passo a passo.
A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um livro. Escolha um livro que você gostou ou que você não gostou, é mais fácil. Acho que os que você gostou talvez sejam mais fáceis ainda. Que você leu esse ano, leu no ano anterior, um que tenha marcado bastante. Né? Porque resenha não é só de quando você gosta. Às vezes você gostou de umas partes e não gostou de outras, às vezes você não gostou de nenhuma. Então, não importa, tá? Planeje o seu texto, né? Levanta aqueles dados, pensa o que eu vou escrever, com quais parágrafos que eu vou falar isso, colete as informações básicas do livro, autor, editora, né? Com a data de publicação, faça sempre um rascunho. Um texto, a primeira vez que você escreve, ele nunca vai ficar perfeito, bom. Você precisa sempre fazer uma versão preliminar, corrigir e depois passar limpo, tá? Aí, depois que você fizer o seu rascunho, escolha um título legal, interessante, chamativo. Por fim, revise o seu texto, faça a correção, peça para outra pessoa ir na sua casa ler, veja se não tem um erro, veja se você conseguiu dar a sua opinião, se você conseguiu fazer o resumo, se tem informações do livro, tá? E aí, é só arrasar. Tenho certeza que vocês vão mostrar o grande potencial que vocês têm, tá? A gente aguarda as produções de vocês e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais!